desculpa interromper, mas porque o professor estava falando das Blue Zones, eu lembro que eu cheguei a tanto ler, foi publicado até um paper de uma pessoa que fez essa investigação e teve um documentário que ficou bastante famoso, e o professor está falando das cidades serem, da cidade, pelo tamanho ou pelo condomínio não permitir esse contato humano. Eu lembro que eram cinco Blue Zones que são relatadas: Okinawa, acho que Sardenha, Icari, são todas cidades de porte pequeno. Okinawa, mas não Okinawa como uma ilha como toda do Japão, uma região da ilha de Sim, sim. Okinawa. É uma Uma aldeia. aldeia, É é uma uma aldeia. aldeia. Acho que a maior de todas é uma dos Estados Unidos, que é Loma Linda, que é uma região de não lembro se são dos Mormons, eu acho que a cola é a religião, a cola é a religião deles. Mas todas são cidades pequenas e ou aldeias, né? Isso, acho que está bem no viés que o pessoal É, está a falar, né? é. E não são cidades tecnologicamente mega avançadas. Claro que Okinawa, Japão, é sempre, tudo é muito avançado, mas não se destacam por isso, né? Se Mas, destacam pelo contato social e pelo mas esse porte. contato que o professor mencionou, André, e o que é interessante é que quando a gente fala de uma aldeia e a gente multiplica essa aldeia por 1.000, a gente tem um bairro, a gente tem um condomínio. Mas o que me tocou nessa fala é que dentro da nossa aldeia, que é às vezes a rua onde nós moramos, nós não nos relacionamos. Então, eu não Exatamente. preciso ir morar numa aldeia. Eu já moro numa aldeia. É só eu pegar minha rua e chamar minha rua de aldeia. E me relacionar com essa rua com o mesmo amor, com a mesma entrega, É com o isso. mesmo nível de relacionamento e de conhecimento que eu tenho numa aldeia, não extrapolar, eu colocar isso no espectro de uma rua. Mas, infelizmente, nós perdemos essa dimensão, talvez porque a gente quer abraçar uma cidade como um todo. E isso é praticamente impossível, já se provou impossível, principalmente à medida que a gente envelhece. A gente quer se deslocar menos dentro da cidade, a gente quer ficar mais dentro da nossa zona, mais dentro do nosso bairro, mais dentro da nossa rua. E a gente tem exatamente pessoas que verbalizam isso daí muito, que é a participação na vida cotidiana da sua pequena aldeia, seja ela dentro de uma grande cidade, seja ela dentro de uma grande cidade, não? E isso daí, como que na parte da sua disciplina, que seria essa transdisciplinaridade, como que a tecnologia integra tudo isso daí para trazer um design mais inteligente para que o poder público priorize determinadas ações que não custam muito e que podem trazer uma grande qualidade de vida. Será porque exatamente não há um grande investimento para se fazer nisso daí e as políticas públicas manejam grandes investimentos? Porque às vezes aproximar pessoas custa muito menos do que afastá-las. E o que a gente vê nas políticas públicas é que a gente vê uma política de afastamento das pessoas e não de socialização das pessoas. Eu não, infelizmente hoje em dia estamos a ter movimentos políticos muito populistas e eu acho que eles instalam-se com grande facilidade quando a carência é grande. Há uma conjugação de fatores, não é? O avião só cai quando há uma conjugação de fatores. Exatamente. E há uma conjugação de fatores, mas eu acho que só um regime político muito, vamos admitir uma democracia como sendo Sim. o melhor do que temos. Não é Uhum. o melhor dos melhores, é o melhor do que temos. Mas mesmo naquilo que poderá ser um regime democrático, acho que o governar com honestidade, eh, o governar com essa abertura, olhando àquilo que é o cidadão que está no contexto, encontrar um conjunto de cidadãos
coesos. O conceito há bocado que o Filipe estava aí à procura, que é um conceito que eu aprendi e começou a ser muito rico para mim, é a empatia. A empatia humana entre dois seres humanos e depois ainda há outra, que é a empatia social. A gente sabe que numa mole de seres humanos e na rua, tal como na família, não precisamos sair dos nossos círculos familiares. Há os entes familiares mais empáticos e há aqueles, não têm de ser necessariamente antipáticos, mas há sempre aqueles entes familiares que não vão lá muito à bola um com o outro, mas isso é a magia da empatia humana e depois sobre isso a empatia social. Eu quero acreditar que qualquer regime democrático hoje em dia queira verdadeiramente governar, se encontra um país, uma sociedade, um conjunto de cidadãos verdadeiramente organizado como nós estamos para aqui a sonhar, não é? Ou a extrapolar como um sonho, convenhamos que põe em causa muita coisa, põe em causa muita coisa, não é? Qualquer governante perante uma empatia social consolidada, com alegria, que sabe o que quer, que convive diariamente com este nível de cumplicidade, quem vai governar é bom que tenha juízo e que saiba. Portanto, isto dito ao contrário, o que mais temos visto, e Portugal, infelizmente, passou por um desses regimes, mas não foi o único país, o Brasil também e outros, não educar o cidadão. Daí eu e Nelson Mandela é uma absoluta referência. Não educar o cidadão é o caminho para fazerem o que quiserem dele. Portanto, educar primeiro, mas a seguir criar as condições para haver esta mole empática. Esta não é só conexão, não é, André? Você estava a dizer, esta oportunidade para nos conectarmos é muito mais do que isso, não é? Não é só pedir uma ajuda, é criar esta dimensão de cumplicidade e de empatia humana. A partir do momento que há empatia, começa aquilo que definimos como amizade. Às vezes nem sabemos dizer porque é que eu sou amigo daquela pessoa, mas somos amigos há tanto tempo, nós somos mesmo felizes juntos. O único conceito que temos para nos agarrar é para termos, nutrimos um pelo outro de uma empatia muito grande. Não me perguntes porquê. Às vezes, eu não posso com aquele cara. É pá, ok, tu não podes, mas olha. eu- E portanto, quando vamos para aí, isso é mágico. E portanto, mas as pessoas, não é no Face, não há mediação tecnológica que consiga resolver. Esse é o paradoxo. A mediação tecnológica pode nos manter próximos, como demonstrou na pandemia, foi um excelente exercício, não é? A tecnologia, agora, fomentar uma empatia onde ela não existe é muito complexo. Dar-lhe a sustentabilidade a alguma que já existe mas também não é eterno. Não é quantos casais à distância que foram se aguentando, mas chega uma altura, nós somos animais de toque, não é? A nossa pele, somos animais sociais, precisamos do abraço, precisamos de, mesmo as sociedades como o Japão, que é uma sociedade anti-toque em termos de espaço público, tem o seu momento de contacto, tem o seu momento de intimidade e de grande proximidade. Apesar do espaço público no Japão ser claramente anti-toque, não há, de facto, os nossos abraços, não é? Mais latinos portanto, isto para mim deixou-me neste paradoxo, não é? Quando nós falamos, sobretudo nestes grandes aglomerados, no qual as nossas cidades se estão a transformar e vão continuar a transformar. Uhum. Isto é um fenómeno mundial. Agora, não estamos a cautelar isto. Ora, ao não estarmos a cautelar isto, entramos no envelhecimento, na aposentadoria, com um problema muito crítico. Aquela situação de há pessoas que se sentem realizadas a manterem-se nos modelos económicos, não é? Portanto, a pessoa está numa idade avançada de aposentadoria, mas ainda pode continuar a dar o seu contributo económico, a partilhar o seu conhecimento, mas isso não resolve tudo. Resolve pequenos casos em que as pessoas de facto continuam a ter os seus contributos legítimos para dar, mas não resolve isto da condição social e da condição humana à escala que nós estamos a falar, de milhões de pessoas numa sociedade, olhando aos milhares de pessoas num bairro, Filipe, como estava a dizer há pouco. Portanto, aqui a tecnologia, sim, consegue dar alguma sustentabilidade a algo que nós ainda temos de fazer pelas pessoas, com as pessoas, no lugar onde as pessoas se vão concentrar. E, portanto, as tecnologias é mais um instrumento para o dia a dia e para agilizar as coisas do dia a dia. Aquilo que nos vai verdadeiramente fazer felizes ao longo da vida não é por aí.
A não ser que a tecnologia faça uma coisa que neste momento não vejo as redes sociais a fazer, que é nutrir esta empatia, nutrir, não, pode, pode-lhe dar alguma sustentabilidade se essa empatia for já construída, mas ela não é construída via Faces, nem Instas, nem TikTok. Poderá depois ser dada alguma sustentabilidade por aí, mas não é uma amizade de rede social que vai chegar a isto que nós estamos a conversar aqui. Isso é um tremendo um paradoxo, ainda não estamos nessa linha, e agora vem a inteligência artificial fazer aqui outra coisa que ainda está a ser muito confusa para muita gente. Mas mesmo sem pôr inteligência artificial nesta conversa, porque há aqui já experiências e coisas assustadoras, mas acho que ainda nos afasta mais, que é o humano virtual, e relações com humanos virtuais. É assustador pensar nisso, mas atenção, provavelmente há situações de grande clausura e de questões comportamentais muito, muito individualizadas. Poder ter uma tutoria, um acompanhamento quase imediato, se quiser, de uma máquina que possa recomendar bem essa pessoa, pode salvar vidas. Pode Sim. salvar vidas. Mas, mais uma vez, isso não é um fenómeno social como nós estamos agora aqui a falar. Não é isso. E isso é assustador. Pensar num conjunto de coisas que se está a introduzir. Eu quero continuar a achar que a agenda económica está aqui a ganhar pontos em relação a um verdadeiro desenvolvimento social que nós já podíamos estar a levar, Uhum. mas que ainda está por fazer. Eu acho que esta concentração nas grandes cidades é assustador. É assustador e, numa primeira instância, não nos está a dar. Veja como é que a institucionalização é que é a solução para a idade avançada, Filipe. Isso é assustador. É. Vamos institucionalizar as pessoas com outras pessoas que não têm relações sociais. Só por sorte é que vão desenvolver, não é? Mas isso começa com as crianças, não é? Uma criança que deixamos no infantário, só por sorte é que vai ali fazer amigos. A gente tira do infantário, que amigos é que ficaram, não é? Passado 10 anos, há alguns amigos do infantário, não é? É infantário que vocês também, o termo que usam Creche, creche. E na creche, o jardim creche. de Na infância, creche. sim. E quantos amigos é que efetivamente ficam de uma turma no ensino médio ou ficam numa turma, não é? Eh, Na verdade, de onde é que vêm os amigos? Esta qualidade das relações, deste tenridade, quando chegamos a idades avançadas, não somos animais sociais diferentes. Não é por estar institucionalizado num centro de dia ou num lar que vai ter ali amigos com 80 anos. Não é assim que se faz. Não é assim que se nutre a empatia, não é assim que se cria as cumplicidades, não é por deixar uma pessoa numa certa instituição. Portanto, isto é assustador e há aqui um tremendo paradoxo, não é? Aqui em pleno século XXI,